Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Nós estamos estudando Cristologia, que é a doutrina de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre Cristo e a encarnação. Essa é a terceira aula dentro dessa doutrina. Nós já vimos sobre Cristologia histórica. Você pode acompanhar esse vídeo no YouTube e também na semana passada sobre a pré-existência de Jesus, Jesus antes dele nascer em Belém. E hoje nós vamos falar propriamente dito do nascimento de Jesus, da encarnação de Jesus Cristo. Então vamos falar sobre o nascimento virginal, a importância da encarnação e a kenosis, que você já vai saber o que significa. Eu quero destacar para vocês, só para que nós possamos contextualizar um pouco melhor esse estudo, que nós temos dentro de Cristologia uma classificação chamada de os estados de Cristo. Nós temos o estado de humilhação, que envolve a encarnação, que é o que nós vamos falar hoje, o sofrimento, a morte, o sepultamento e a descida ao mundo dos mortos. Então Jesus ele viveu esse estado de humilhação. E o estado de exaltação, que envolve a ressurreição, a ascensão, o assentar-se à direita do Pai e a sua segunda vinda. Então hoje, quando nós formos falar sobre a encarnação, nós vamos falar então de Jesus Cristo no seu estado de humilhação. Quando ele se fez carne, ele se humilhou, ele sendo Deus se tornou ser humano. Então, sobre a encarnação, um conceito, a união da natureza divina do Logos, que é Jesus, com a natureza humana, não sob pecado, resultou na unidade da pessoa de Cristo. O veículo humano para que Jesus viesse foi a Virgem Maria, partenos, que é a palavra para virgem, nunca teve relação sexual até então, no caso Maria. A ausência de relação sexual normal teve o mérito de não imputar o pecado inerente à raça humana. Por outro lado, o agente divino foi o Espírito Santo. O Deus homem, Jesus, foi reconhecido em figura humana enquanto continuou sendo Deus. Nós já vamos destrinchar todo esse pensamento, esse conceito aqui, para nós termos o maior proveito dentro desse conceito da encarnação. Bases bíblicas sobre a encarnação. Então, algumas profecias do Antigo Testamento a respeito da encarnação. Então, antes mesmo de Jesus nascer, os profetas foram usados por Deus lá no passado, no Antigo Testamento, para dizerem, anunciarem a vinda de Jesus, a sua encarnação. Profecia sobre o Deus homem, Isaías 9,6, texto conhecidíssimo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então percebam aí no texto esses dois elementos. O menino nos nasceu. Na época de Isaías ainda faltaria muito tempo para Jesus nascer. Mas o menino, no caso, nasceria, Jesus Cristo, e esse menino, ao mesmo tempo que ele era humano, ele nasceria como ser humano, ele é o próprio Deus poderoso, Deus forte. Um outro texto aí, só considerando antes, nessa profecia a respeito do Messias em Isaías 9,6, o profeta anunciou a união da divindade e da humanidade do Senhor. Disse que o menino iria nascer, uma referência à humanidade, e que seu caráter seria tal que poderia ser chamado de Deus forte ou Deus poderoso, no hebraico El Gibor, uma referência à sua divindade. Isaías usa a palavra El, que nós já estudamos nos nomes de Deus, significa Deus, é um dos nomes de Deus, uma das formas de chamar Deus.
Isaías usa El apenas para referir a Deus. Portanto, nesse único versículo são previstas a humanidade, o menino nasceu, e ele é o Deus forte, então, a divindade de Jesus. Outro texto de Isaías é um bem conhecido também, Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então percebam aqui nesse versículo alguns elementos importantes. Nós já vamos falar sobre o nascimento virginal de Jesus, e aqui nós já temos uma profecia antes de Jesus nascer, falando Isaías aí que o Messias nasceria de uma virgem, que no caso nós sabemos que foi de Maria. E esse menino que nasceria da virgem é o chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O nome Emanuel, Deus conosco, revela a mesma verdade a respeito do Senhor. Isso significa mais do que a presença do Senhor entre o seu povo em sua providência. Nesse texto significa que a simples presença do Filho nascido da Virgem traz Deus até o seu povo. Então nós vemos o próprio Deus no meio do povo através de Jesus, porque Jesus, o menino que nasceria da Virgem, é o próprio Emanuel, o Deus conosco. Então profecias em Isaías sobre a encarnação do Senhor. Miqueias também fala sobre isso, Miqueias 5,2, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, mais um texto que fala sobre o lado humano de Jesus e a sua natureza divina. A encarnação do Senhor, o Deus pré-existente que se encarnou, se fez homem. Ele viria como governante sobre Israel, ele viria dos clãs de Judá, e os clãs são formados por homens de uma tribo de Israel. Então esse é o lado humano, e ele ao mesmo tempo tem as suas origens no passado distante, tempos antigos. Ele já existia antes dele nascer. Por quê? Ele é o próprio Deus. O fato da encarnação agora no Novo Testamento, vimos profecias do Antigo Testamento. Ele nasceria da Virgem, e quando nasce de Maria ele cumpre essa profecia, Deus é fiel e jamais falha. Ele teria que nascer em Belém, conforme a profecia, ele nasceu em Belém. E o outro texto que fala que ele é o Deus forte. E aqui no Novo Testamento, nós vemos aí o fato da encarnação, versículos bíblicos sobre esse evento que acontece na história, quando Deus se faz homem. João 1,14 diz, aquele que é a palavra, ou aquele que é o verbo, que é Jesus Cristo, tornou-se carne, se encarnou, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só o que João já tinha dito anteriormente no mesmo capítulo 1, sobre esse que se fez carne, que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra, Jesus, ele estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio. Então, aquele que João diz que era Deus, que criou todas as coisas, estava com Deus na criação, ele agora se faz carne, ele assume a natureza humana na sua pessoa. O verbo Deus se fez homem. 1 João 4,2 também ecoa essa verdade quando João diz, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então João ressaltando a encarnação aí, que é verdade bíblica o fato de que Jesus veio em carne, se fez homem. 2 João 1,7 diz, de fato muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, ou seja, se fez homem.
tal é o enganador e o anticristo. Com isso, o apóstolo João queria dizer que a eterna segunda pessoa da Trindade assumiu a humanidade. Quem se fez carne? O Verbo, a Palavra, Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade. Não foi o Pai, não foi o Espírito Santo. Especificamente, o agente da encarnação foi a segunda pessoa da Trindade. Não possuía humanidade até o seu nascimento, mas ele já existia. Ele só passou a possuir natureza humana quando ele nasceu em Belém. Pois o Senhor fez-se homem, ou carne. Não há encarnação sem pré-existência. Não poderia haver o fato do nascimento de Jesus, a encarnação, se Jesus não existisse antes. Então, por que ele encarnou? Ele se fez homem. Porque ele já existia antes, o Deus eterno que, enfim, veio a esse mundo como um de nós. O nascimento virginal, qual foi o meio para a encarnação do Senhor? Vimos o fato, bases bíblicas, ele se encarnou, aquele Deus existente na eternidade se tornou um de nós. E qual foi o meio para a encarnação acontecer? Foi o nascimento virginal de Jesus e vamos ver um pouquinho sobre isso. Talvez você nunca tenha meditado sobre a importância do nascimento virginal de Jesus. Millard Erickson, um teólogo muito conhecido, ele diz assim: quando dizemos sobre o nascimento virginal, na verdade estamos nos referindo sobre a concepção virginal. Com isso, queremos dizer que a concepção de Jesus no ventre de Maria não foi consequência de uma relação sexual. Maria era virgem na época da concepção e assim continuou até o momento do nascimento, pois as Escrituras indicam que José não teve intercurso sexual com ela antes do nascimento de Jesus. Então, eu creio que um ponto para nós pensarmos aqui desse pensamento do Erickson é que quando nós dizemos nascimento virginal, nós estamos dizendo sobre a concepção de Jesus no ventre de Maria, como ele foi concebido, que foi de uma maneira miraculosa, sobrenatural, sem a necessidade de relação sexual, conforme todos os seres humanos nascem e são gerados. Algumas bases bíblicas sobre o nascimento virginal, nós temos principalmente Mateus 1 e Lucas capítulo 1, acompanha aí. A Bíblia afirma claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe Maria por uma obra milagrosa do Espírito Santo sem a participação de um pai humano. Olha aí Mateus capítulo 1. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ou seja, casassem e tivessem relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aqui o anjo dizendo, confortando José que queria ir embora, queria deixar Maria, quando ele ficou sabendo que ela tinha ficado grávida. Aí diz assim, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus, conforme fora dito a ele que deveria ser feito. Que maravilhoso! Esse aqui é um texto, uma base bíblica sobre o anúncio do nascimento de Jesus para Maria e para José, e que o seu nascimento não seria obra humana, mas divina, usando Maria como o meio para trazer o Salvador a esse mundo de uma maneira sobrenatural. O mesmo fato é afirmado no Evangelho de Lucas quando lemos sobre a aparição do anjo Gabriel a Maria. Depois de o anjo lhe ter dito que ela teria um filho, Maria disse: como acontecerá isso,
Se sou virgem. Olha só a pergunta de Maria, ela fica assustada e ela reconhece a sua condição fisiológica. Ela diz: eu sou virgem. Seres humanos nascem de pessoas que têm pai e mãe, relação. E o Espírito aí seria então aquele que Deus usaria, o Espírito Santo, para realizar essa obra poderosa, sobrenatural no ventre de Maria. Assim como Deus usou o Espírito Santo, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, para a obra da criação, trazer ordem, trazer vida, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e ali o poder de Deus agindo. Aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus sendo colocado aí pelo anjo, como o mensageiro de Deus, como aquele que, através do seu poder, faria com que o ente fosse gerado no ventre de Maria. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra, ou com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Está aí a referência, Lucas capítulo 1. Aí uma consideração de Wayne Grudem. Por si só, a afirmação bíblica sobre o nascimento virginal de Cristo deve nos dar garantia suficiente para adotar essa doutrina. No entanto, existem também consequências doutrinárias importantes do nascimento virginal que ilustram sua importância. Aqui, o que o Grudem está trazendo para nós é que essas duas referências, tanto em Mateus como em Lucas, elas são suficientes para que nós possamos adotar como verdade essa doutrina, porque é uma doutrina muito questionada do nascimento virginal de Jesus ou da concepção sobrenatural de Jesus no ventre de Maria, sendo ela virgem. Os teólogos liberais, eles põem em xeque essa doutrina bíblica do nascimento virginal de Jesus e colocam isso como um mito, como uma lenda, algo que não existe e que não foi bem assim que aconteceu. Mas nós podemos ter aí uma base bíblica muito substancial nesses versos e está muito claro aí para nós do que aconteceu, e nós cremos que a Bíblia é a verdade de Deus. Toda ela foi inspirada por Deus e ela é a nossa autoridade de fé, além de ser de prática. E se não bastasse isso, dessas referências serem suficientes para nós adotarmos essa doutrina do nascimento virginal, é importante nós sabermos da importância de crermos nessa doutrina, do porquê do nascimento virginal ser tão importante. Então vamos ver aí algumas coisas importantes que nos ajudam a ilustrar a relevância, a importância do nascimento virginal. Consequências doutrinárias importantes do nascimento virginal ilustram a sua importância. Então, em primeiro lugar, por que é importante o nascimento virginal? Porque ela ilustra que a salvação, no final das contas, tem que vir do Senhor. O nascimento virginal de Cristo é uma lembrança incontestável do fato de que a salvação não tem como surgir do esforço humano, mas surge necessariamente da obra sobrenatural de Deus, do começo ao fim. É sempre Deus que vem até o homem, que faz a sua obra. O profeta no Antigo Testamento diz que a salvação vem do Senhor. E o nascimento virginal, sem essa participação humana, ressalta essa verdade de que a salvação, inclusive o Messias, o próprio Deus Salvador, se faz homem e vem até nós. E isso é obra exclusiva dele. O nascimento virginal possibilitou a união da divindade plena com a humanidade plena em uma única pessoa.
Então tem um pensamento aí do Gruden, que ele diz assim: esse foi o meio, esse meio que é o nascimento virginal, que Deus usou para enviar o seu Filho ao mundo como homem. Se pararmos para pensar um momento sobre outras maneiras possíveis pelas quais Cristo poderia ter vindo ao mundo, concluiremos que nenhuma delas uniria de forma tão clara a humanidade e a divindade em uma só pessoa. Deus poderia usar um outro meio para trazer o seu filho? Sim, nós já vamos ver isso aí nesse mesmo pensamento do Gruden. Porém, esse meio do nascimento virginal, essa obra sobrenatural do Espírito Santo no ventre de Maria, sem o meio humano, sem a relação sexual, ajuda a nossa compreensão melhor desse fato da natureza divina de Jesus ter se unido com a natureza humana. É melhor da gente compreender, é até um aspecto didático para nós podermos ter um entendimento melhor sobre isso. Se Deus talvez usasse uma outra maneira, ficaria difícil de nós compreendermos a pessoa de Cristo na sua natureza divina e humana. Quem sabe fosse possível criar Jesus como um ser humano completo e enviá-lo para descer dos céus à terra sem a participação de nenhum ascendente humano. Porém, seria bem difícil para nós enxergar de que modo Jesus poderia ser plenamente humano. Por outro lado, provavelmente seria possível para Deus que Jesus viesse ao mundo com pai e mãe, incorporando essa natureza divina plena de forma milagrosa em algum momento inicial da sua vida. Mas então seria difícil para nós entender como Jesus seria plenamente Deus, já que sua origem seria igual à nossa em todos os aspectos. Perceberam aí o pensamento? Creio que sim. Se Deus tivesse mandado Jesus do alto, já pronto, homem, Deus, 100% Deus, 100% homem, como ele era, como ele foi, vindo do céu, sem meios humanos, ele podia fazer isso? Deus pode todas as coisas, mas ficaria difícil para nós compreendermos o lado humano de Jesus. Nós teremos dificuldade de enxergar o lado humano, porque para nós ser humano, ele vem de processos naturais, de um nascimento, ele vem por meio de uma mãe. Então ficaria difícil essa compreensão. E se tivesse só o lado humano, através de relação sexual, Deus poderia usar José e Maria, a relação sexual dos dois, e Jesus vir, Deus homem? Poderia. Mas ficaria difícil nós enxergarmos a natureza divina na pessoa de Cristo. Agora, esse meio de o Espírito Santo gerar na Virgem, então fica mais claro essa natureza divina sendo trazida e a natureza humana de Maria. Então é um meio onde essa união da divindade plena com a humanidade plena fica possibilitada e melhor até nós compreendermos isso. Bom, vamos em frente. O nascimento virginal também possibilita a humanidade verdadeira de Cristo sem o pecado herdado. É sabido que a natureza pecaminosa que vem desde Adão, ela é transmitida de pai para filho, assim como o fator genético, a personalidade, o temperamento, fatores fisiológicos são transmitidos no código genético de pai para filho. Agora, a natureza pecaminosa também vem desde Adão e vem transmitido tudo junto. O fato de Maria não ter tido relação com José e Jesus não ter vindo de José, há uma quebra aí dessa transmissão da natureza pecaminosa. Então Jesus, quando se encarnou, ele se mantém santo, ele se mantém puro. Ele é o próprio Deus que se fez homem
e incapaz de pecar. Nós vamos falar sobre a impecabilidade de Jesus. Jesus não podia pecar. Agora, se ele tivesse recebido essa natureza pecaminosa, com certeza, ele pecaria. Então, ele foi preservado de receber a transmissão dessa natureza pecaminosa, o pecado herdado desde Adão. Todos os seres humanos herdaram a culpa legal e uma natureza moral corrupta por causa do seu primeiro pai, Adão. Entretanto, o fato de que Jesus não teve pai humano significa que a descendência de Adão foi parcialmente interrompida. Jesus não descendeu de Adão exatamente da mesma maneira que todos os outros seres humanos. E isso nos ajuda a entender a razão pela qual a culpa legal e a corrupção moral que todos os outros seres humanos possuem não pertencem a Cristo. Mas, porque Cristo não herdou uma natureza pecaminosa de Maria, é uma questão. Maria também tinha natureza pecaminosa, não era só, no caso, José. A Igreja Católica responde essa pergunta dizendo que a própria Maria não tinha pecado, mas nenhuma passagem das Escrituras apoia tal declaração. De qualquer modo, isso não resolveria o problema, só mudaria a pergunta para a razão de Maria não ter herdado o pecado da mãe dela. A Igreja Católica, então, diz que Jesus não recebeu a natureza pecaminosa de Maria porque Maria não tinha essa natureza. Mas a Bíblia, ela afirma o contrário. Ela diz que quando Maria recebeu aquela notícia do nascimento de Jesus, ela mesma declarou que ela precisava de um Salvador. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela reconhece que aquele menino que nasceria dela mesma seria o Salvador. E quem precisa de Salvador? Pecadores. Então, Maria, ela também foi uma pecadora, uma mulher que a Bíblia coloca em alto nível, em alta consideração, uma mulher de muitas qualidades espirituais. Ela foi escolhida por Deus, ela era uma mulher de Deus, exemplar, porém não perfeita, não sem pecado, sem natureza pecaminosa. Então, qual que seria um problema a gente falar que Maria não tinha natureza pecaminosa? Por isso Jesus também não herdou a natureza de Maria. Que não resolveria a questão, porque a gente ia perguntar sobre por que a Maria então não recebeu essa natureza pecaminosa. Então só mudaria de Jesus para ela. Uma solução para isso é dizer que a obra do Espírito Santo em Maria necessariamente evitou a transmissão do pecado que viria da parte de José e também, de forma milagrosa, a transmissão do pecado da parte de Maria. O Espírito Santo virá sobre você, assim aquele que há de nascer será chamado santo. Então a melhor solução é crer que o lado da natureza pecaminosa de Maria não foi transmitido para Jesus, porque o Espírito Santo impediu isso. E ele evitou, de forma milagrosa, que houvesse a contaminação da natureza pecaminosa de Maria em Jesus sendo gerado. E aí nós temos o texto onde o anjo fala com Maria de que aquele que viria de nascer seria chamado o santo, o separado. E aqui traz uma conotação, sim, de perfeito. Então o próprio Espírito Santo faria com que a natureza pecaminosa de Maria não fosse transmitida para Jesus. Uma outra questão importante aí do nascimento virginal é que ele é uma prova do poder de Deus. Então, somente um Deus todo-poderoso podia fazer com que uma virgem concebesse um filho nascesse de uma virgem, algo sem precedentes na história da humanidade. E de que o ente gerado em Maria era sobremodo especial e fruto de uma ação miraculosa. Deus já tinha feito mulheres estéreis engravidarem, nós vemos isso na Bíblia, Sara, as matriarcas do Antigo Testamento, Ana,
mãe de Samuel, também ela era estéril. A própria Isabel, prima de Maria, mãe lá de João Batista, ela não podia engravidar, e Deus fez essa obra poderosa, miraculosa. Isso já era algo espantoso sobre o poder de Deus. Agora, seria algo maravilhoso demais, muito além do que Deus fazer a estéril gerar um filho, seria o nascimento de uma virgem. Seria algo realmente mostrando a singularidade da pessoa que nasceria. A Bíblia apontando para um centro, algo muito especial aconteceu. E por quê? Porque alguém muito especial, a pessoa mais importante, nasceria, no caso, a pessoa de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Então, isso demonstra o poder extraordinário de Deus, só Deus pode fazer essa obra, e a singularidade da pessoa que nasceu. Ninguém nasceu como Jesus, apenas ele. Isso é singular na história. Por que Deus enviou o seu Filho? Vamos ver os propósitos agora da encarnação. Por que Jesus veio? Por que ele se fez homem? As Escrituras apresentam muitas respostas a essa questão. Em primeiro lugar, revelar Deus para a humanidade. Embora Deus tenha se revelado de várias maneiras, isso no Antigo Testamento, inclusive por meio de maravilhas ou das maravilhas da natureza a nosso redor, apenas a encarnação revelou a essência de Deus. Pelo fato de o Filho ter se tornado homem, a revelação de Deus foi personalizada, porque ele é Deus. Essa revelação é completamente confiável. Um texto bem conhecido é João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Pai, o Criador, mas o Deus unigênito, que é o Filho, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E aqui no contexto é do Verbo se encarnando, João capítulo 1. Então ninguém nunca viu a Deus, jamais na história. O Deus invisível, o Deus que fez todas as coisas. Mas Jesus ele veio mostrar, veio revelar, ele veio fazer com que o Pai fosse conhecido na humanidade, pela humanidade, através dele, através da sua encarnação. Por isso Jesus ele vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, eu vim revelar o Pai. Você quer conhecer a Deus? Você conhece a Jesus Cristo e você conhecerá a Deus porque ele veio para revelar a Deus. A encarnação serve como um exemplo de vida para nós. Ele se fez homem para servir de exemplo de vida para nós. A vida terrena de nosso Senhor é apresentada a nós como um padrão da vida que deveríamos viver hoje em dia. Sem a encarnação, nós não teríamos esse exemplo. Como homem, experimentou as vicissitudes, ou seja, os altos e baixos da vida, e nos ofereceu seu exemplo, fruto da experiência. Como Deus, ele nos concede poder para seguirmos seu exemplo. Então ele serve como exemplo, porque ele viveu tudo que um ser humano pode viver, tudo que eu e você vivemos, tanto coisas boas como coisas ruins. Ele viveu, experimentou o sofrimento mais do que ninguém. Então ele nos conhece e nós podemos olhar para o exemplo dele, como que ele encarou a vida, como que ele viveu, como ele tomou decisões, suas escolhas morais, éticas, e nós copiarmos o seu modelo de vida. E ele também, como Deus, ele é capaz de nos conceder poder para seguirmos o exemplo dele. Então, como homem, olhando a natureza humana de Jesus, que passou por todos altos e baixos, sofrimentos, coisas boas também, nós olhamos um exemplo. E esse homem é Deus e, na sua natureza divina, ele pode nos dar o poder, a capacitação para seguirmos o exemplo dele. Então, nós não temos só um exemplo, mas nós temos também o poder dele. Ele é um exemplo como ser humano perfeito e ele é Deus que pode
nos aperfeiçoar e nos dar capacitação para seguirmos os seus passos. É o que 1 Pedro 2:21 diz. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando-lhes exemplo para que sigam os seus passos, ou seu exemplo. Um outro propósito da encarnação é o propósito de prover um sacrifício efetivo pelo pecado, um sacrifício perfeito, eficaz, que realmente traria a remissão do pecado, perdão, livramento da condenação. Sem encarnação nós não teríamos um Salvador. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O pecado requer a morte como pagamento. Nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação e vamos falar sobre isso. Deus não pode morrer. Então, o Salvador deve ser humano para que possa morrer. Mas a morte de um homem comum não pagaria pelo preço do pecado eternamente. Portanto, o Salvador também deve ser Deus. Precisávamos de um Salvador que fosse Deus-homem e temos isso em nosso Senhor. Então, o preço para o pecado seria a morte de um ser humano. Deus não pode morrer. Então, o que ele fez? Ele se encarnou. O ser humano também não poderia pagar essa dívida eterna com Deus, só o Deus eterno. Então, o Deus homem, ele poderia pagar a dívida eterna do homem. Então, nós temos um sacrifício perfeito, eterno, através da encarnação de Jesus. Hebreus 10:10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Olha a encarnação aí, oferecido uma vez por todas. Um outro propósito, cumprir a aliança davídica. Gabriel, o anjo, anunciou a Maria que seu filho receberia o trono de Davi. Lucas 31:33 diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aqui o anjo está falando para Maria sobre uma promessa que foi feita para Davi lá em 2 Samuel capítulo 7, de que um descendente de Davi assumiria o trono de Davi e esse trono seria eterno. Então, seria um descendente de Davi, seria um humano, ao mesmo tempo não seria um humano comum, teria que ser Deus, Deus homem. Por quê? Porque esse trono não poderia ter fim. Então a encarnação, ela cumpriu de forma perfeita essa promessa de Deus a Davi, de Deus homem, um trono de um descendente de Davi, mas que seria ocupado eternamente. O ser humano não poderia fazer isso. Mas Deus homem, sim. Deus não poderia assumir o trono de Davi, só Deus, porque a promessa era de um descendente de Davi. Deveria nascer da linhagem de Davi, assim como Maria era da linhagem de Davi, da tribo de Judá, nascido Jesus, inclusive, na cidade de Davi, lá em Belém. Também outro propósito é destruir as obras do diabo. Note que isso foi feito no início do ministério de Cristo. O destaque é sobre sua vida, não sobre sua ressurreição, como poderíamos esperar. Porque a encarnação era necessária para derrotar Satanás. Porque Satanás deveria ser derrotado na arena em que domina esse mundo. Por isso Cristo foi enviado a esse mundo para destruir as obras do diabo. É o que diz 1 João capítulo 3, versículo 8. Então, um dos propósitos da encarnação seria destruir as obras do diabo nesse mundo onde o diabo atua. Um outro ponto seria, um outro propósito, ser um sumo sacerdote misericordioso. Nosso sumo sacerdote é capaz de entender nossas fraquezas, porque foi tentado como nós somos, mas Deus
nunca pode ser tentado. Por isso, era necessário que Deus se tornasse homem, assim ele poderia ser tentado para ser sumo sacerdote misericordioso. No Antigo Testamento, um sumo sacerdote ele tinha que se identificar com os seres humanos, com o povo de Israel. Ele tinha que sentir as fraquezas do povo, as dores do povo, para poder interceder diante de Deus. Ele tinha que sofrer as tentações também, as fraquezas, para ele poder rogar como representante do povo diante de Deus. Deus ele não pode ser tentado, ele não sofre fraqueza. Então, precisaria dessa figura do ser humano, no caso, Jesus se fazendo homem, e para ele ser um sumo sacerdote legítimo e interceder diante do Pai. Ele sofrer o que ele sofreu em nosso lugar, as mesmas dores que nós, até muito mais do que nós, as fraquezas, as tentações, para poder rogar diante de Deus eternamente, aí o seu lado, sua natureza divina, um sumo sacerdote que não seria só humano, sumo sacerdote tinha que ser homem, mas um sumo sacerdote eterno, e o lado eterno seria por causa da sua divindade, poderoso também para nos socorrer e com uma misericórdia perfeita. Hebreus 4, 14, 16 ecoa essa verdade. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Jesus passou por toda a situação que nós passamos, ele entende o que passamos, se compadece das nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, ele é Deus e pode poderosamente intervir na nossa vida. E para ser um juiz qualificado, embora a maioria das pessoas pense que Deus Pai será juiz diante de quem todos irão comparecer, a verdade é que Jesus será esse juiz. Todos os julgamentos serão executados pelo nosso Senhor, porque Ele é o Filho do homem. Esse título liga à terra e à sua missão terrena, porque é necessário que o juiz seja humano e tenha vivido na terra, para que possa colocar de lado todas as desculpas que as pessoas tentam oferecer, e porque o juiz precisa ser Deus, para que o seu juízo seja justo e verdadeiro. Portanto, sua encarnação tem consequências relacionadas a nosso conhecimento de Deus, a nossa salvação, a nossa vida diária, as nossas necessidades futuras e ao futuro. Verdadeiramente esse é o principal fato da história humana, ou seja, a sua encarnação. Então Deus precisava ser Deus homem para ser o juiz, por quê? As pessoas não poderiam dar desculpa, é Deus, é perfeito e está julgando a nós imperfeitos. Não, ele se fez homem como nós, sofreu o que nós sofremos, as tentações, as fraquezas. Então ele é um juiz legítimo do homem, conhecendo o homem. E é Deus ao mesmo tempo, para também ninguém dar desculpa, mas homem é imperfeito, homem erra. Nós vemos a justiça, por exemplo, no nosso país, homens imperfeitos errando, julgando erradamente, não sendo retos, mas Deus é reto, perfeito, justo. Ele é o Deus juiz de toda a humanidade, justo, o Deus homem que julgará a todos. E a questão da kenosis, o esvaziamento de Jesus, isso vai ficar para a semana que vem, e nós vamos falar sobre do que Jesus se esvaziou, segundo Filipenses 2, e nós vamos entrar também numa outra doutrina que está ligada a essa aqui, chamada união hipostática. Não perca a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Aproveite aí esse conteúdo que nós passamos para vocês, se aprofundem e que Deus abençoe cada um de vocês. Grande abraço e vamos em frente no conhecimento do nosso Deus.